Só fazendo registro do resultado que a gente recém obteve aqui, isso aqui tem que depender só de x caso a gente queira um fator integrante que dependa só de x. Agora, vamos ver o caso para o fator integrante que depende só de y. Então, o μ de x e y vai ser igual a um μ de y. Bom, o que a gente chega aqui? Vamos multiplicar toda a equação de novo pelo nosso fator integrante. Então, daqui fica aqui μ de y vezes m de xy dx mais μ de y n xy dy é igual a zero. Agora a gente tem de novo uma nova m e uma nova n, né? Então isso aqui vai ser a nossa m' de xy e essa é a nossa nova n' de xy. E para a nossa equação ser exata, que é o que a gente quer, m' y tem que ser igual a n' de x. Então, de novo, agora a gente tem que derivar isso aqui em y. μ depende de y e m também, então a gente usa a regra do produto. Então, aqui a gente tem que μ' de y vezes m de xy mais μ de y vezes a my, né, derivada da segunda, é igual a, agora, n' em x. Em x, esse fator integrante depende só de y, então ele é uma constante. Então, esse lado fica, na verdade, μ de y vezes nx. Vamos rearranjar os termos aqui. Aqui a gente chega aqui, μ' de y vezes m de xy é igual a μ de y, que vai ser um fator comum quando a gente passar isso para o outro lado, que multiplica nx menos my. Daqui a gente chega aqui. Daqui a gente chega aqui. Com isso, que na verdade μ' de y sobre μ de y tem que ser igual a nx menos my dividido por m. Então, aqui, de novo, para isso aqui depender só de y, isso aqui tem que depender só de y. Então, caso a gente queira achar um fator integrante que depende só de y, isso aqui obrigatoriamente tem que depender só de y. Então, bom, tendo esse resultado e esse outro que a gente obteve antes, a gente pode, para exemplificar isso, resolver de novo o exemplo que eu dei no começo dessa parte. Agora, sem saber qual é o fator integrante. Vamos ver o que a gente obtém aqui. Bom, vamos voltar para o exemplo então, né? Qual era o nosso exemplo? Y mais e na menos x y ao cubo dx 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado dy igual a zero. Esses são os dois resultados que a gente obteve antes, né? Então, essa aqui é a nossa equação diferencial que a gente quer resolver e que a gente viu que ela não é exata, ou seja, isso aqui derivado em y é diferente disso aqui derivada em x. Agora, vamos então supor que essa equação admite um fator integrante que dependa só de x. Então, supondo um μ de xy igual a um μ de x, o que a gente tem que ter? Que como isso aqui depende só de x, my menos nx sobre n tem que depender só de x. Vamos checar isso então. Daqui, vamos ver então. My menos nx sobre n.
o que isso vai nos levar? Bom, my, essa é a nossa m. Então, derivada em y de y é 1 mais. Isso é uma constante, então aqui fica 3e na menos x y ao quadrado. Esse é o nosso my, subtraído de nx. Bom, o 1 cai fora porque é uma constante, então aqui fica 3y ao quadrado é uma constante também, então 3y ao quadrado vezes regra do produto, x, derivada de x, vezes e na menos x, é e na menos x, menos x e na menos x. Isso aqui é o nosso nx. Tudo isso dividido pela nossa n, que é 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado. Bom, o que essa bagunça aqui nos ajuda? Vamos escrever isso aqui, vamos expandir isso. Isso é 1 mais 3e na menos x y ao quadrado. Agora, menos 3e na menos x y ao quadrado mais 3x e na menos x y ao quadrado, dividido então pela n, que é 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado. O que a gente tem aqui? Mais isso menos isso, mesma coisa, isso corta. E o que a gente ficou sobrando aqui? Que 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado dividido por 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado. A mesma coisa em cima e embaixo. E isso aqui é igual a 1. 1 depende só de x. 1 é uma constante, 1 não depende nem de x nem de y. Então, de fato, isso aqui se cumpre. Isso aqui depende apenas de x. Ou seja, isso é uma constante, então a gente pode obter um fator integrante que dependa só de x, resolvendo essa equação diferencial aqui. Bom, então a gente sabe que isso aqui é 1. Então, por esse nosso resultado aqui, o que a gente obtém? Que mi' de x sobre mi de x é igual a 1. Voltando agora para o nosso método de separação das variáveis, né? Isso aqui é dmi dx, a gente pode passar o dx para o outro lado. O que a gente chega? Que isso aqui vai ficar um dmi sobre mi igual a dx. Eu posso integrar isso aqui dos dois lados. O que eu chego aqui? Eu chego que isso aqui é o ln do módulo de mi, que é igual a 1 dx, que é igual a x, mais uma constante. Supondo aqui, por simplicidade, que o mi vai ser sempre positivo, aqui a gente pode, daqui, obter que mi é igual a e elevado a x mais c. Esse e na c é uma constante, então isso aqui é c e na x. Então a gente obteve um mi, que depende só de x, que é dado por c e na x. Só que, lembrando aqui, a gente quer achar um fator integrante. A gente quer achar um fator que, multiplicando isso aqui por esse fator, torna a equação exata. Então, eu não preciso considerar todas as possibilidades desse fator. Esse c eu posso escolher da forma que eu bem entender. Então, para simplificar aqui, eu vou escolher esse c como sendo 1. Então, c sendo 1, isso aqui é e na x. Então, a gente achou aqui o nosso mi, que depende só de x, que é igual a e na x, que é justamente o fator que eu multipliquei nesse exemplo para tornar a equação exata. Então, se vocês voltarem para as partes anteriores do vídeo,
e verem os exemplos, como é que a gente foi resolvendo as coisas, vocês vão realmente confirmar que multiplicando por isso e seguindo como a gente seguiu, de fato a gente chega no resultado que a gente quer chegar. Com isso dito, a gente termina então a nossa aula sobre equações exatas e fatores integrantes, e na descrição fica a lista de exercícios dessa aula aqui, para na próxima aula que a gente tiver, a gente vai disponibilizar a resolução dessa lista passo a passo, com, enfim, exercícios que englobam isso que a gente viu agora aqui para vocês poderem praticar um pouco. Então, por hoje é isso. Até mais e bons estudos!